Viver com sabedoria é muito bom, ser sábio, saber interpretar bem todas as coisas é fascinante. A vida nesse mundo deixa até o nosso semblante endurecido, mas a sabedoria é como uma espécie de amaciante que deixa até a face mais vívida, mais brilhante, mais reluzente. O pregador inicia o capítulo 8 de Eclesiastes trazendo o tema da sabedoria lá do capítulo 7. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns segredos dessa tão sonhada sabedoria. São 3 lições fundamentais que eu tenho certeza que vão mudar a sua rotina, vão preencher a sua vida. São lições para você aplicar na sua vida ainda hoje mesmo. Eu vou explicar aqui por ordem de relevância no texto. É claro que a última vai ser mais surpreendente, é a grande chave para você entender as primeiras. Mas é claro, isso caso você deseje viver com sabedoria. Caso você não se importe com isso, eu acho que você escolheu o vídeo errado, escolheu o canal errado. Mas se você está acompanhando a nossa busca pela sabedoria agora em Eclesiastes, então digita aqui nos comentários Eclesiastes 8. Digita aí Eclesiastes 8 para eu saber que você está aqui comigo. Faz isso para presentear a gente com a sua presença, tá bom? Estão preparados? Então vamos lá. O conceito de sabedoria envolve muitas coisas, mas para ser bem objetivo eu vou usar agora uma das definições, que é a arte de viver a vida colocando em prática o conhecimento adquirido sob o temor do Senhor. Ficou legal isso, né? Sabedoria é a arte de viver a vida colocando em prática o conhecimento adquirido sob o temor do Senhor. Sim, porque para você ser sábio você precisa viver a sua vida baseado em um princípio, uma habilidade que eu chamo de arte. Mas não só isso, esse princípio ele precisa ser aprendido. Você precisa aprender esse princípio. Mas isso pode até ser um perigo, porque hoje em dia, com o excesso de informações que a gente tem hoje, a gente tem muita chance de aprender tudo de qualquer fonte e o que é pior, uma fonte errada. Quem aprende pode aprender qualquer coisa, mas para ser sábio você precisa aprender a verdadeira e única fonte da sabedoria, da verdade, que é a palavra de Deus. Então, você pode até aprender a tocar um instrumento, adquirir uma habilidade, né? Isso você pode fazer usando isso qualquer tipo de fonte de informação, mas para aprender a viver, para aprender a arte de viver, colocando em prática os princípios da verdade, é preciso então que você faça isso sob o temor do Senhor. Então a primeira lição em Eclesiastes 8 para você viver com sabedoria é a seguinte: é que o sábio ou ele governa com justiça, se ele for um governante, ou ele é governado com sábia obediência. E a palavra-chave aqui é obediência. O sábio também sabe a arte de obedecer. Obediência às autoridades. Essa é uma doutrina muito polêmica e muito discutida. A Bíblia não tem um sistema ou uma forma de governo preferido, né? Absolutismo, monarquia, democracia, presidencialismo. Não, ela apenas cita ou comenta sobre os tipos de governo que eram utilizados na época em que ela foi escrita e também os que foram utilizados por Deus no momento específico da revelação, né? A monarquia de Israel, por exemplo, foi usada por Deus para seus fins didáticos, mas isso não significa que Deus queria instituir uma monarquia nos dias de hoje. Não, nada disso. Mas ainda assim a Bíblia ela é muito clara em dizer que o governo humano é um meio ordenado por Deus para corrigir muitas das desordens, das injustiças dessa vida. E a instrução do sábio Salomão aqui é a obediência às nossas autoridades. O legal é que esse trecho, né, que vai do versículo 2 ao versículo 9 do capítulo 8, ele é tão completo que todas as nossas dúvidas sobre esse tema estão respondidas lá. Olha só que legal. Primeiro ele explica o tamanho do alcance do poder que toda autoridade deve ter. Aí depois ele explica que quem obedece vive bem e não precisa se preocupar com mais nada. Quem anda na lei anda sempre tranquilo. Você que está assistindo esse vídeo agora, pelo menos eu imagino que você gosta de andar na lei, né? A maioria absoluta das leis não são um peso ou uma obrigação para você, mas você faz de bom grado, porque você sabe que elas existem para te proteger. Não todas, mas a grande maioria. Mas ainda assim, você já percebeu que quando um policial ele te para, ou quando você sofre uma revista, por exemplo, no aeroporto, você não fica um pouco nervoso? Você pode até estar lá no seu carro, numa velocidade certa, com o cinto de segurança tudo direitinho. Mas se uma viatura policial te parar e pedir seu documento, você vai ficar preocupado. Isso acontece porque no íntimo do seu coração, você tanto tem a preocupação de estar, de repente, falhando em alguma coisa que você deveria ter feito, mas também porque no seu íntimo você respeita aquela autoridade policial e você tem um certo temor
da presença dele. Se isso acontece com você, isso é sinal de sabedoria. Essa sensação de respeito a uma autoridade, né, uma autoridade que no caso ali representa a lei, é sinônimo de sabedoria. Aliás, isso é um culto saudável da nossa tradição e tem que ser passada para os nossos filhos. Toda vez que você encontrar um policial ou um militar na rua, ensine seus filhos a acenarem para eles, agradecerem a eles pelo seu trabalho de vigilantes da ordem, tá bom? Mas aí, continuando lá no texto, já entrando em outro campo, o campo político, no verso 5 ele vai dizer que as pessoas sábias vão saber discernir o tempo e o procedimento apropriado para executar a vontade do rei. É a mesma preocupação que você tem sobre esse assunto também. O pregador, ele já sabia que seus ouvintes teriam pensado assim, ó, tá, mas e aí, se o governante for um louco, um tirano? Olha lá no verso 9, o pregador viu com tristeza que os governantes muitas vezes são injustos com o povo. Mesmo assim, a despeito de toda a perversão, o propósito de Deus vai ser realizado. Deus tem o controle de todas as coisas, e mesmo que homens governem homens, tudo está na mão de Deus e não nas mãos dos mortais. E porque os mortais ignoram as operações de Deus, os seres humanos vão ser sempre responsáveis por toda a miséria sofrida aqui na Terra. Eu lembro de uma passagem muito interessante da história, lá na época dos vikings, quando os vikings tomaram o poder lá na Inglaterra, no início do século XI. Naquela época, conta-se que um rei viking, ele foi fazer um discurso para o povo, aí ele se sentou no trono, na beira de uma praia, e ordenou 3 vezes para que a maré parasse de subir. Aí na terceira vez, com a água já sobre as canelas, ele fala para todo o povo, o povo que estava ali na sua volta: há leis que nem mesmo o rei da Inglaterra pode mudar. Há um direito que está acima do rei. Nessa época, um rei mostrava sua autoridade, por intermédio da sua sabedoria. E uma grande lição de sabedoria era reconhecer que os seus poderes eram limitados, porque havia algo muito maior do que ele governando aquela maré, governando o mundo. Mas quando se fala em governo, é muito impressionante a gente ver aqui no Brasil como a igreja e os cristãos confundem as coisas. A ideia de que a boa política vai resolver todos os nossos problemas é uma ideia simplesmente absurda. Não que eu seja um cético ou um pessimista, não é nada disso. Mas o fato é que é triste ver como o nosso povo busca a salvação, a redenção na política. Em geral, Romanos 13 ele é uma ótima fonte para complementar esse estudo. Em regra geral, a gente deve ser submisso às nossas autoridades constituídas, e para quem acha que isso só poderia ser feito num governo absolutamente justo, e só quando você concorda com tudo que o governo ordena, você precisa lembrar que o contexto em que o apóstolo Paulo ele vai trazer esse ensinamento não era nada perto disso. Paulo ele fala isso debaixo de um governo cheio de injustiças. Ainda assim, ele defende a tese da submissão como regra geral. Porém, repreensões às autoridades por causa da injustiça também vão aparecer lá nas Escrituras. Isso não é necessariamente sinônimo de insubmissão. Por isso que protestos públicos e pacíficos não são contrários à moral cristã. Isso valeria um outro vídeo, por isso eu não vou me aprofundar muito nesse tema não, tá? Mas com certeza a gente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre alguns pontos fundamentais, de como o cristão deve abordar esses temas políticos. Então não esquece de ativar aqui o sininho das notificações e correr para assistir assim que o vídeo for postado. E quando você for notificado, não deixa para depois não, porque o YouTube ele divulga mais quando os inscritos assistem logo quando o vídeo é postado, tá bom? Eu lembrei também que a gente tem um vídeo aqui no canal sobre a relação entre o Estado e a Igreja. Eu acho que vai ser muito útil para você esse estudo. Depois de você assistir esse vídeo aqui, então você vai lá para assistir esse que eu falei, tá bom? Eu vou deixar a indicação aqui para vocês. Aquele vídeo tá muito bacana. A segunda lição do pregador para viver com sabedoria é a compreensão da injustiça no mundo. Uma vez uma pessoa muito próxima a mim, ela me perguntou a lógica de ver uma pessoa que não tem um bom caráter, e ela tá sempre tirando vantagem em cima dos outros, mas parece que ela sempre se dava bem e vivia sempre feliz. Enquanto outra pessoa parecia sempre buscar a justiça, fazer tudo direitinho, e parecia que ela sempre se dava mal e vivia infeliz. E essa é uma questão sincera e difícil de responder. Para o pregador, somente os sábios são capazes de entender isso, porque para ele é compreensível apenas pela sabedoria encontrada no temor de Deus e no plano eterno dele. Algumas pessoas tentam responder essa questão de uma forma que possa caber na lógica humana. Esse é o caso do rabino Harold Kushner. Ele escreveu um livro que acabou virando um best-seller chamado Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Esse livro é impressionante pela sinceridade dele e pela argumentação lógica dele. Depois de ver o seu filho morrer de uma doença terrível,
Kushner chegou à conclusão de que até mesmo Deus enfrenta dificuldades para manter o caos sob controle, e que Deus é um Deus de justiça e não de poder. Esse livro foi escrito por um erudito, mas ele reflete uma filosofia muito comum, a de definir Deus não pelo que ele realmente é, ou pela forma pela qual ele se revelou, mas a ideia comum de definir Deus pelo que eu acho que ele é. Para o Kushner, Deus até pode ser misericordioso e querer fazer o bem, mas o problema é que o Deus do Kushner não é todo poderoso. Ele quer fazer o bem, o problema é que ele não consegue. Ele é uma espécie de Deus da mitologia grega. Se você perguntar para alguém quem é Deus e a pessoa começar respondendo com eu acho que, pode parar. Porque no caso do eu acho, as pessoas elas vão criar uma caricatura de Deus, né? E isso conforme vai se encaixar na mente dela, no gosto dela. Mas eu não quero saber desse Deus, eu quero saber do Deus verdadeiro. Deus verdadeiro que controla o universo e que me diz que é um Deus justo, ainda que eu olhe à minha volta e veja injustiça para todo lado. Ele se revelou e disse como ele era. Eu não tenho direito de ficar achando. E aqui eu já faço uma ponte para a terceira lição. Para entender um atributo de Deus, no nosso caso a justiça, conheça os outros atributos de Deus. Se você se predispor a estudar os atributos de Deus e se você juntar todos os atributos, a sua forma de interpretar a realidade muda completamente. Por exemplo, por que o rabino Harold Kushner ele teve que experimentar uma profunda dor com a perda de seu filho? Aliás, por que seu filho teve que sofrer tanto até morrer? Por que Deus permite nesse exato momento crianças sofrerem e padecerem de fome? Eu não sei, mas eu não posso interpretar tudo isso com a minha lógica. Mas eu preciso enxergar os atributos de quem governa o universo. E esse Deus que tudo governa, ele é eterno. Nós vivemos 80, 100 anos, às vezes um evento de 100 anos são bem menores quando se considera 1000 anos. Né? Talvez algo de ruim que aconteceu nesse curto período pode ocasionar um efeito melhor quando se leva em consideração esses 1000 anos. Mas não só 1000. Né? Imagine agora 10.000 anos, 100.000 anos. Agora imagine uma eternidade. Deus trabalha num plano eterno. As atividades dele levam em consideração a eternidade, não 1, 2, 10, 100, 1000 anos. Entendeu? Deus também é amor. Eu não sei o que você sabe sobre o amor. Eu também não quero saber o que eu acho sobre o amor, porque se Deus é amor, a mais completa e perfeita definição de amor está em Deus. Portanto, se ele governa o mundo e ele é amor, tudo que acontece, por mais estranho que nos possa parecer, num plano eterno, foi um ato de amor. Da mesma forma, Deus é justo. Isso significa que um ato de injustiça aos nossos olhos estará carregado da justa ira de Deus, mas no tempo eterno de Deus, não do nosso. A justa ira de Deus pode ser executada amanhã, mas também pode vir daqui a 10 anos, daqui a 1000, daqui a 100.000 anos, depende do plano ordenado que ele milimetricamente planejou. Deus também é soberano, ele controla tudo e nada foge do seu controle. A soberania divina é muito cara para a teologia reformada e para essa abordagem nada pode escapar à soberania de Deus. E isso tem uma influência muito profunda na nossa vida diária, no nosso cotidiano, na forma em que a gente enxerga a própria vida e os nossos afazeres. Você pode continuar essa lista de atributos, talvez acompanhando um bom livro de teologia sistemática, né? Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para vocês. Mas, em geral, você percebe que você entendendo os atributos de Deus, a forma como você interpreta o seu dia de hoje, o seu dia de amanhã, pode mudar completamente. E com certeza vai mudar para muito melhor. Sua teologia pode melhorar a sua qualidade de vida. Continue acompanhando nosso estudo. Se você chegou agora no canal, entra lá na playlist, faz uma maratona no nosso estudo de Eclesiastes. Eu garanto que você vai aproveitar bastante. Forte abraço, que Deus abençoe seu dia.